Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Quero trazer uma meditação baseada em Apocalipse, capítulo 3, verso 18, para nós assimilarmos a visão do profeta desta era, o irmão Brana, dada por Deus sobre como que o envolvimento dos nossos dias, mesmo aquilo que parece ser correto, é tão enganoso. Nós temos visto o quanto o número dos chamados religiosos, evangélicos, no nosso país, os cristãos, tomou-se uma visão de que pessoas da política à direita são cristãos. E aí tudo é cristão, os cristãos, o cristianismo, Deus, os princípios, valores, conservadorismo. E, na verdade, não são cristãos coisíssima nenhuma. Daí, nossa meditação nos ajudar a transitar nesse meio que nada mais é do que um comércio e não nos corrompermos com as suas ofertas. Nós estamos em meio a uma feira religiosa. E a única saída nossa é que o Senhor Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Antes de tomar Apocalipse, eu conto uma pequena experiência do profeta irmão Brana, quando ele esteve nos países orientais. Ele disse que ia num daqueles carros abertos assim, e de repente viram uma feira muito grande ali de legumes e verduras, essas feiras abertas. Então, de repente, veio lá um pastor com um rebanho de ovelhas e rumou para a direção daquela feira. Aí ele disse: vai virar um problema só, aquelas ovelhas atacarão aquelas bancas, aquelas ovelhas comerão as mercadorias dos feirantes. Aí diz que o motorista, guia daquele carro, disse: não, acalma, fica tranquilo e observa. Então o pastor passou no meio da feira e ele apenas gritava com elas algumas palavras ali de comando, e elas passaram pela feira, e quando passou o profeta disse: o que é isso? Aquele guia disse assim: é que elas ouvem a voz do pastor. E isso não deixa elas prestarem atenção nas ofertas, nas bancas, na feira. Então, a única coisa que nos salva nesse mundo é quando nós temos esse bom pastor e conseguimos ouvir sua voz. E ao ouvir a sua voz nos direcionando, nós não damos atenção ao que se está sendo oferecido, proposto. No verso 18 do capítulo 3 de Apocalipse diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas,
e não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. No verso anterior, que é o 17, está escrito as palavras desta era, as palavras desta geração, do que ela pensa, da concepção que ela tem de si mesma. Está escrito assim: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí o parêntese é Deus falando com ela. Não sabes que és desgraçada, miserável, pobre, cego e nu. Eu quero tomar o profeta William Branham, que ele chama de o conselho final das eras. Ele disse assim: o conselho de Deus é cônscio, é objetivo, é sábio, é verdade, é aquilo que deve ser. Ele direciona esta igreja do último dia a uma só esperança. Essa esperança é Ele mesmo. Ele não leva ela a nada mais a não ser, e se você olhar Apocalipse 2 e Apocalipse 3, todas as recompensas prometidas aqui às 7 eras da igreja, às 7 igrejas da Ásia, não tem nada que seja de cunho humano, humanístico, terreno. Toda recompensa é espiritual. E toda recompensa espiritual é Ele, Cristo Jesus. Tudo está nele. Ele diz: vem a mim e compra. É evidente por esta frase que de mim compres, que a igreja de Laodiceia de maneira nenhuma está tratando com Jesus em busca dos seus produtos espirituais do reino de Deus. Então, olha o que Jesus tem. Se nós fôssemos, e eu te aconselho a fazer, se você voltar atrás, Apocalipse 3 aí, depois 2, em cada uma das igrejas, ele dá um novo nome, uma pedra branca, um nome escrito no templo do meu pai, a comer da árvore da vida. Quem vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Não tem nada, não tem nenhum produto. Que coisa é isso, né? Produtos do reino, produtos espirituais do reino de Deus. Tudo que Deus está propondo são esses seus produtos, são coisas espirituais do seu reino. Mas tudo que esta era de Laodiceia, jactancia-se de ser rica e estar enriquecendo e de não ter falta de nada, não tem nada a ver com o que Deus vê de valor. Então ele diz assim: suas transações não podem ser espirituais. Eles podem pensar que são espirituais. Mas como podem ser? As obras no meio deles definitivamente não são, como Paulo dizia, Deus operando em vós o querer e o efetuar segundo sua própria boa vontade. Filipenses capítulo 2, verso 13. Desse modo, o que dizer de todas essas igrejas, escolas, hospitais, empreendimentos missionários e etc. Aí é que eu te disse lá no princípio que, embora as pessoas pensem estar buscando ou fazendo as coisas de Deus,
Não existe nenhum lugar na Bíblia Escritura, na Bíblia Sagrada, que nos manda fazer escolas, hospitais ou empreendimentos missionários defendendo uma placa denominacional. Então você observa, eu disse, existe tanta gente chamando a si mesmas de cristãs, e o nosso país é cristão, e a direita da política é cristã. Não, não é. Definitivamente não é. Ah, mas conseguiu-se construir tantas escolas com tal projeto. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Conseguiu-se fazer tantos hospitais. Na verdade, o cristianismo verdadeiro fechou os hospitais. Você diria, ora, como pode ser? Se você tomar o Senhor Jesus Cristo, aquelas portas, aqueles pátios do próprio templo de Deus, aquilo ali eram hospitais. Você vê que Jesus chega diante de um homem que está deitado há 38 anos numa cama. E ele estava ali, eu vou dizer, num pronto-socorro. Acompanhe esse raciocínio. E ali naquele pronto-socorro havia uma multidão muito grande. E sabe quem era um médico lá? Um anjo. O anjo vinha e movia as águas. E o primeiro que caísse lá dentro daquela água era curado. Se você algum dia tiver a oportunidade de ler as cartas de Adina, de o príncipe da casa de Davi, você vai ver relatos ali de que, quando movia-se as águas, as pessoas que tinham mais condição, elas chegavam a pisotear as outras que estavam ali, aleijados, coxos, deitados em suas camas ali, e até matar a gente lá, só para entrar e buscar a sua, aspas, bênção. Aí você observa algo que, mesmo sendo no templo, e aí eu chamei aquilo de um pronto-socorro, um hospital, o cristianismo fecha esses hospitais. Não abre. Quando Cristo, que é o princípio do cristianismo, porque cristão é ser como Cristo, não pertencer a uma escola bíblica, a uma igreja denominada com alguma coisa de Cristo. Não, é ser como Cristo. Ser como Cristo é ter os produtos espirituais do reino de Deus para ser oferecido. Quando Jesus chegou ali, ele disse para aquele homem assim, você não quer ser curado? Ele disse para Jesus, quero. Mas não tem ninguém que me joga lá. É lógico que eu não vou jogar ninguém num lugar que eu também esteja esperando. Eu estou aqui, sei lá, deu uma crise de asma, eu tenho uma dor no ombro, uma coisa assim, e eu vejo que o anjo moveu as águas, quer dizer, chamou uma senha. Tem alguém na minha frente, eu não vou jogar ele lá. Quando é que eu consigo outra oportunidade? Eu mesmo vou, me atiro na água e saio todo abençoado. Só que não saio salvo. Só que não comprei um produto espiritual. Não me fez ver melhor. Não me fez me sentir vestido. Não me fez sentir rico da graça de Deus. Assim como Pedro e João, indo na Porta Formosa, aquele homem estava pedindo esmola, e aí eles pararam diante dele, ele pediu para eles ouro, prata, o que eles tivessem. Eles disseram, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, produtos espirituais do reino de Deus, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O homem se levantou, isso é fechar os hospitais, não é? Então,
havia ali uma mensagem verdadeira e havia ali uma mensagem denominacional. Existe uma canção que canta assim: move as águas, Senhor, move as águas, vou mergulhar, me posicionar em sua palavra. Mais ou menos assim. Espera aí. Você cantar para Deus mover as águas, se Jesus está aqui, você é cego. É a visão distorcida. Qual era a mensagem verdadeira ali? Era esperar o anjo, e Jesus não foi ali mover as águas. Significa que, embora aquilo fosse uma cura, o curador estava ali. Embora aquilo fosse uma mensagem que não era de Satanás, aquilo era só um produto dentro dessas escolas de teologia, hospitais filantrópicos, seminários denominacionais. O profeta disse assim: Deus não está neles, visto que são somente o espírito denominacional e não a semente e espírito de Deus. Aí você teria coragem de dizer assim: Deus não estava no tanque de Betesda movendo águas. Eu digo. Você diria assim: não faça isso, pastor. Sabe onde Deus estava? Do lado de fora da água, beirando o tanque, conversando com esse homem aqui, disse: toma a tua cama e anda. Vai, tua fé te salvou. Os mesmos que operavam o templo viu aquele homem carregando a cama num sábado e disse: ei, você aí, por que está carregando cama dia de sábado? Falou: ora, quem me curou, quem fechou esse hospital, quem acabou com aquela... Porque aquilo acabou para aquele homem. Aquele que me curou me mandou carregar a cama. Percebe que é só semente denominacional, é só semente de partido, é só política, ainda que tivesse um anjo ali para operar de tempo em tempo o movimento daquela água para curar as pessoas. Aí vem a nossa pergunta aqui: o que você está buscando? O que nós estamos buscando? Cura de uma água movimentada ou o curador que passou por aqui? Deixa eu ler mais uma vez isso aqui. Eu achei tão importante essa. Ele disse: vem a mim e compra. E aí ele disse: é evidente por essa frase que de mim compres, que a igreja de Laodiceia de maneira nenhuma está tratando com Jesus em busca dos produtos do reino de Deus. Suas transações não podem ser espirituais. Eles podem pensar que são espirituais, mas como podem ser? As obras no meio deles, definitivamente, não são como Paulo dizia: Deus operando em vós o querer e o efetuar. Então, o que Deus, qual que é o clamor aqui de vem a mim e compra? Venha a mim e deixa a minha vontade no lugar da tua vontade. Deixa o meu conhecimento no lugar do seu estudo. Deixa a minha mente, isso como Jesus falando, a minha mente no lugar da tua. Tirar nossa mente do lugar, tirar os nossos valores do lugar, tirar os nossos conceitos e deixar a mente de Cristo. Deixar Deus operar em mim o querer e o efetuar. A vontade é dele e as ações também são dele. Quem efetua, quem promove as coisas é ele. Mas aí não. Eu posso sair daqui e
com o meu querer, construir uma escola. Eu vou construir uma escola, assim está escrito, para ajudar as criancinhas. Isso pode, de alguma forma, ser bom para a sociedade, porque as escolas hoje são redutos de partidos políticos. Eu vou construir um hospital, isso também pode, mas todas as crianças que estudarem na minha escolinha, todas as pessoas atendidas no meu hospital, elas podem ir para o inferno curadas, bem instruídas, profissionalmente excelentes profissionais, sem conhecerem a Deus. Aí eu posso fazer empreendimentos missionários e treinar os missionários aqui para que eles vão lá e façam mais batistas, mais assembleanos, mais metodistas, mais denominacionais, e não deixar com que esses homens passem diante da sarça ardente e façam cristãos verdadeiros. Porque o propósito do Evangelho é tornar as pessoas naturais em cristãos autênticos, verdadeiros, que o querer deles e o efetuar através deles seja Deus querendo e Deus fazendo. Eu podia muito levar adiante aqui esses conselhos que o profeta viu Deus dando, mas nós encerramos aqui para nos encontrarmos no nosso próximo vídeo. Veja, Deus não está neles, vistos que são semente e espírito denominacional, e não a semente e espírito de Deus. Compra de mim ouro provado no fogo para que te enriqueças. Ora, estas pessoas tinham abundância de ouro, porém era da espécie errada. Era aquele ouro que comprava as vidas dos homens e as destruía. Foi o ouro que deformou e distorceu o caráter humano, porque o amor dele foi a raiz de toda espécie de males. Apocalipse capítulo 18, verso 1 até o 14. Se você ler aí, você terá exatamente a visão que o profeta quis nos mostrar aqui. Essa Babilônia, ela compra homens, ela vende homens, ela comercializa almas, ela comercializa todo tipo de produto, mas ela é pobre. Por quê? Porque ela não tem a visão de Deus, o poder de Deus, a riqueza de Deus. Ela tem os seus próprios deleites. E aí ela afirma estar viva quando Deus já a considera morta. Portanto, que você já esteja fora dela. E se não está dentro desse próprio Apocalipse 18, verso 4, ao ler você vai ler: sai dela, povo meu. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.